Olá! Está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos acompanhar pelo site www.ambientelegal.com.br ou www.tvexito.com.br. Carreira pública exige engajamento. E o engajamento é um exercício de cidadania. Formar um jovem cidadão é um desafio cada vez mais complexo e envolve a família, a escola e as demais estruturas do Estado. De um lado, o consumismo exacerbado e o apelo ao ter e não ao ser. De outro, a necessidade de consolidarmos uma sociedade mais justa e solidária para conferir futuro aos nossos jovens. Esse é o grande desafio político para a juventude. E para falar sobre isso, trouxemos ao programa Ambiente Legal a doutora Janaína Lima. Janaína é bacharel em Direito pela Faculdades Integradas Rio Branco, especialista em Direito Público pela PUC, tem MBA em Gestão Pública pela FGV, Getúlio Vargas, é advogada tributarista e executiva pública hoje na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. Janaína é conselheira do Conselho Estadual de Drogas do Estado de São Paulo e membro do Global Shapers, desdobramento do Fórum Econômico Mundial, que seleciona jovens capazes de transformar o mundo. Janaína, seja muito bem-vinda ao programa Ambiente Legal. É um prazer, Fernando. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade de ter aqui mais uma vez com você esse convívio. Janaína, vamos conversar pelo que você mesmo já nos trouxe aí do seu brilhante currículo. O que é o Global Shapers? Global Shapers é uma comunidade do Fórum Econômico Mundial que seleciona jovens por todo o mundo com perfis diferenciados, jovem que tenha como traço único a capacidade de transformar o seu ambiente, seu entorno. E nisso selecionam, formam-se hubs. Eu participo do Hub São Paulo, com mais outros 14 membros. Então, somos 15 membros que fazemos atividades e desenvolvemos projetos que visam a transformação e a construção de um mundo melhor. E isso a nível internacional, então? São vários hubs? São vários hubs. E aí isso é ligado ao Fórum Econômico Mundial, é isso? Fórum Econômico Mundial. Ou seja, envolve os estados nacionais também envolvidos no fórum, né? Sim. Isso é bastante interessante, porque é uma visão internacional desta mobilização para a formação de quadros aí de lideranças, né? Sim. E como é que você tem visto hoje isso, né? Em relação ao cenário brasileiro, né? Foi difícil formar um hub paulista, por exemplo, de jovens líderes? Eu acredito que não, né? Houve recentemente até uma pesquisa traçando o perfil do jovem brasileiro. E a palavra que singulariza a pesquisa é que o jovem brasileiro é um jovem sonhador. E que esse sonho está muito mais vinculado ao seu sonho coletivo do que aos seus sonhos individuais. E que muitas vezes as pessoas não sabem quais são as ferramentas que devem utilizar para que transforme esse seu desejo de mudar o mundo, de transformar seu entorno em realidade. O que falta realmente é as pessoas encontrarem essas ferramentas para colocarem esse seu desejo para fora, corporificarem isso. Dentro do processo do Global Shapers, encaminhado e selecionado todos os perfis dos jovens, encaminham-se para o fórum e o fórum dá o ok dos jovens que estão aptos a ingressarem numa comunidade do UF, Fórum Econômico Mundial. Me diz uma coisa, com referência dentro dessa perspectiva, você tem visto aí, você está participando de vários fóruns, várias organizações, então você observa hoje o perfil do jovem que está ingressando numa atividade como essa, mas que é voltada a questões de ordem social, mas também um pouco voltado para a área econômica e privada, né? Como é que você tem visto hoje, no outro ponto, a mobilização do jovem para a política?
para a política partidária, para a atividade governamental, né, vinculada a preceitos ideológicos, né? Como é que tem sido essa diferença? Porque você está nos dois fóruns, né? Você está nesse, mas você também lidera aí a juventude do Partido Trabalhista Brasileiro, né? Tem um trabalho muito grande nessa área partidária também, né? E, portanto, você transita aí nesses dois fóruns, né? Como é que você tem visto também a mobilização da juventude para a política? É interessante você tocar isso, porque a política, nesse momento, ela se encontra desgastada, né? As pessoas não estão mais depositando o seu credo na política. Mas, por um outro lado, surge-se um novo movimento, um movimento de união de consciência, em que os jovens decidem que querem uma política inspiradora, um novo modelo de política, e que para isso saíram às ruas e em que muitos diziam não existe uma demanda clara. Não, não é que não existe uma demanda clara, é que são muitas demandas. Existem muitas coisas que precisam serem questionadas e que precisam ser mudadas. Então o jovem, ao ir para a rua, ele disse, sim, eu quero ter uma política inspiradora, uma política que me motive e sim, voltar a acreditar no país que eu vivo, no estado que eu vivo, no município que eu vivo. Então o espírito de cidadania, o senso comum invadiu essa juventude e fez essa revolução e que está reverberando até hoje no cenário político. Ainda que os black blocs tenham tentado apagar isso, né? Como é que você enxerga essa ação nefasta, né? Porque é um grupo que, com a sua violência, acabou afastando o que estava se transformando num movimento transformador pacífico, né? Como é que você enxerga também esta demanda mais violenta e mais radical também no meio da juventude? É lamentável, né? A violência é sempre condenável, não tem o que se falar, mas a minoria não pode abafar ou abrilhantar, ainda que 1 milímetro do que a juventude construiu nas ruas, né? Todas as pautas que foram levantadas, você pôde perceber que em todos os estados houveram concessões à voz da rua, os governantes pararam para refletir o que as ruas estavam querendo, né? E que chegaram muitas vezes no senso comum e tantas conquistas aí que a gente já começou a perceber no decorrer aí das pautas, das legislações, das votações, dos novos decretos que os governadores, os prefeitos começaram a emitir, as próprias organizações sociais, né, as ONGs, todos os movimentos sociais pararam também para uma reflexão para entender se realmente o trabalho estava sendo comunicado com o povo. Então, houve uma reflexão geral da sociedade em que todos os setores pararam para uma reflexão até para saber quais seriam os próximos passos para que conseguisse criar uma comunicação com esse novo público que emergia. E você acha, por exemplo, em se tratando agora, você participa, trabalha do governo do estado de São Paulo hoje. A estrutura de governo está atingindo essa capacidade de entendimento em relação ao movimento que surgiu aí no mês de junho, né, de 2013? Como é que você enxerga essa remodelação? Você acha que a estrutura entendeu o recado das ruas? Eu acho que é um processo, né? Eu acho que o cenário político ingressou num processo de evolução. É claro que todas as mudanças não ocorrem da noite para o dia, né? Mas eu acredito que foi um pontapé importante. As estruturas de Estado são muito burocráticas, muito engessadas. Precisa haver um processo de desburocratização da máquina, claro, cristalino, qualquer pessoa de fora consegue observar isso. Mas entender como esse mecanismo tem que ser feito é o grande desafio do poder público hoje. Esse desafio, pelo visto, afeta não só o poder público, mas também a própria classe empresarial, né? Por isso que eu volto àquele assunto, quer dizer, hoje você vê uma juventude que quer
Achei muito interessante o que você colocou, quer dizer, não é que faltava pauta, é que tinha pauta demais de reivindicação Exatamente. política. Né? É. Por outro lado, essa pesquisa que você noticiou no início da entrevista, de que o que a maioria dos jovens quer, na verdade, é a realização de sonhos coletivos e não de sonhos individuais. Né? E isso perpassa aí os fóruns, tanto de líderes econômicos quanto políticos. Né? Você acha que nós vamos ter uma integração de lideranças? Porque as origens sociais divergem, né? Sim. Como é que você vê isso? Eu faço parte, Fernando, de uma geração, a geração anterior à minha, eles se organizavam em torno do sonho de construir o seu primeiro milhão antes dos 30 anos. A minha geração sonha em impactar 1 milhão de pessoas antes dos 30 anos. E esse sonho faz com que as pessoas se unam em sonhos coletivos de transformação. E isso fez emergir dentro de tantos cenários empresariais a questão social. Então, a questão social hoje faz parte da iniciativa privada. Não é mais só uma questão do poder público, tampouco do terceiro setor. Então, esse desejo de transformar, de compartilhar, hoje invadiu a sociedade. E outra, isso é impulsionado também pelo que a gente chama do fenômeno do Big Data, ou seja, um volume tão grande de informações e uma capacidade de você também reproduzir isso num volume enorme, né, por meio de mídia, né, que pode ser transferido a tantas pessoas, que muda completamente o diálogo tradicional. Quer dizer, uma coisa era um indivíduo que no final do dia, no final da sua vida, bem sucedido, ele escreveu uma biografia, né? E essa biografia, de repente, podia ser vendida para 2.000 pessoas ou até mesmo 1 milhão. Né? Depende do mercado editorial. Hoje você atinge 1 milhão com uma tosse. Né? Não é verdade? Né? É verdade. Você vai lá, faz uma gracinha num vídeo lá do YouTube e você já atingiu esse 1 milhão rapidamente. As pessoas vão conhecer mais esse do que o outro que escreveu lá o fundo da carreira dele toda, tal. Essa discrepância, eu acho que faz com que se leve a essa sua visão de que o interesse hoje é impactar. Né? Impactar, mas impactar positivamente. Né? Positivamente, o que é sempre. impactar positivamente a vida de outra pessoa? Impactar a vida positivamente de uma outra pessoa é mostrar para ela as ferramentas que ela possui para que a partir daquele momento ela seja protagonista da sua vida. Né? Então, dentro daquilo, quando a pessoa descobre o seu talento, ela é capaz de construir sua trajetória. E a partir dali, ela ganha a condição de realizadora de sonhos, ao invés de uma mera sonhadora. O que é, então, impactar nesse ponto de vista? Como é que você vê esse fornecimento de instrumentos? Alguém tem que fornecer ou a pessoa tem que buscar isso? Tem as duas personalidades, né? Tem tanto as pessoas que têm a felicidade de se autodescobrirem, né? Que é uma coisa muito comum. Eu vi recentemente até uma frase que me chamou muita atenção, que existem 2 tipos de pessoa. Uma que possui o seu talento e outra a que não descobriu ainda seu talento. Então, esses 2 tipos de pessoas é o que nós encontramos dentro da sociedade. Então, as que já sabem o seu talento, trabalha o seu talento e potencializa ele. E aí essa pessoa geralmente é uma pessoa empreendedora, é uma pessoa autodidata, é uma pessoa de iniciativa, proativa, diferente daquela pessoa que não descobriu ainda seu talento e que precisa ser lapidada e ter esse processo de descoberta. E aí são essas pessoas, geralmente, que os projetos e programas de impacto visam atingir, para que essas pessoas comecem, então, a descobrir seus talentos para que possam se tornar protagonista e lapidar esse talento descoberto. Vamos começar por você. Como é que você se sentiu? Como é que você foi sensibilizada para esse tipo de atividade de transformação? Eu me autoalfabetizei aos 5 anos. Né? Eu nasci numa comunidade carente de São Paulo, chamada Jardim Irene. E como eu me autoalfabetizei, todos os meus colegas de creche ficavam impressionados como eu dominava as letras e os sons. Né? Eu conseguia ler, escrever, e daí
eu comecei a alfabetizar os meus colegas de creche. E passei a minha vida toda, minha infância e a minha adolescência, alfabetizando os meus amigos, ensinando eles os mistérios da junção das letras e a emissão dos sons. Então, nesse processo, houve um despertar muito forte do que aquilo que me veio gratuitamente por um dom divino, porque realmente é muito complicado explicar como eu me auto-alfabetizei aos 5 anos, e descobri que isso poderia mudar a vida de tantas pessoas. E nisso foi acontecendo muitas coisas, como fui uma das idealizadoras do maior projeto de iniciativa popular de alfabetização, chamado Escola do Povo, em que já alfabetizou mais de 5.000 pessoas e que cada vez cresce mais, já se tornou um instituto, que era um projeto que foi a união de alguns amigos dentro da comunidade de Paraisópolis e que hoje reverbera por todo o Brasil. Então, são grandes iniciativas que, na verdade, eu não sei nem dizer como que foi o início de tudo isso, mas sempre foi uma sequência da minha vida. Quando eu entrei na faculdade, criei o programa Direito das Minorias, que já deu orientação jurídica e assistência jurídica para mais de 30.000 pessoas. Então, esse engajamento foi uma coisa natural na minha vida. E ajudava, eu lembro que quando era criança, quando alguém tinha algum parente no Nordeste, me pedia para escrever cartas, para que pudesse se comunicar com seu parente. Então, sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Quais foram os facilitadores desse caminho e quais foram as dificuldades? O que mais dificultou para atingir esse caminho? Dali, da alfabetizada precoce, né, para essa carreira que você tem hoje, tanto na área pública como uma carreira privada também. Você é uma advogada tributarista conhecida, né, de renome. Né? Como é que foi esse caminho? O que atrapalhou e o que ajudou? Tudo se interliga, né? Porque eu me auto-alfabetizei e despertou esse desejo porque eu sonhava em ser advogada, desde os 4 anos de idade. Eu lembro que quando eu contei para minha mãe que eu queria ser advogada, ela se assustou e começou a dar a entender que aquilo seria uma coisa muito difícil. Pela situação econômica que a família vivia e por todas as dificuldades que o acesso ao ensino superior era muito raro, bolsas, incentivos não existiam ainda. E nisso começou a minha jornada. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos e com 9 anos eu abri uma caderneta de poupança para que quando eu chegasse aos 18 anos entrasse na faculdade. Então o meu trabalho e todas as minhas atividades eram em torno de um dia me tornar advogada. Então, quando eu me formei e consegui, passei na ordem e tudo mais, eu me senti também responsável por fazer com que cada jovem, independente de onde ele nasce, ele tenha a consciência que ele pode ter nascido em qualquer lugar, mas ele pode ir para onde ele quiser. Então, não importa de onde você veio, importa para onde você vai. E aonde você vai é o que vai decidir quem você é. Então, foi isso que aconteceu. Eu decidi para onde eu queria. Eu queria ser uma advogada. E é na advocacia que eu encontrei todos os instrumentos para que tudo que está acontecendo hoje na minha vida seja fruto da realização de um sonho de criança. Ou seja, é muito importante nós observarmos o exemplo pessoal como um dos fatores determinantes, né, para que a transformação face aos demais possa se processar. Né? Mas nós vamos continuar com esse interessantíssimo assunto e com esse exemplo que a Janaína é por si só e pelo que ela faz no próximo bloco. Fique conosco. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade.
desde 1985. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, cobertura de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Olá, estamos de volta com o nosso programa Ambiente Legal. Hoje, entrevistando a doutora Janaína Lima, advogada tributarista e executiva pública da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. É conselheira do Governo Estadual de Drogas do Estado de São Paulo e membro do Global Shapers, que é um desdobramento do Fórum Econômico Mundial, que seleciona jovens capazes de transformar o mundo. Na primeira parte dessa nossa interessantíssima entrevista, você, Janaína, mostrou um processo de determinação e de superação, né? Pessoal, inclusive, né? E isso é um grande exemplo para a juventude e para as demais pessoas, né? E o importante também é que elas entendam que isso também não se faz sem enfrentar obstáculos, né? Quais foram os obstáculos que você enfrentou? Isso é importante para que a gente possa entender e as pessoas possam se mirar no exemplo, entendendo as dificuldades. Foram vários obstáculos, Fernando. É muito difícil a pessoa entender que ela é capaz de superar todas as diferenças que são impostas a ela, né? Então, no momento em que eu decidi, ingressei na universidade, eu acho que foi o período mais difícil, o período em que eu estava cursando a graduação. Foram muitas dificuldades econômicas, sociais, diferença, porque dentro da faculdade, além da mensalidade, tinha os livros, tinha que estudar, tinha que sair do emprego para poder cursar estágio. Então, todo esse processo e ainda conciliar com tudo isso, todas as atividades sociais que eu desenvolvo até hoje dentro das comunidades de São Paulo. Devia ser uma dificuldade do ponto de vista também de convivência, né? Como é que era a convivência na universidade, com essas diferenças sociais todas ali, latentes, né? Era bem complicado, porque uma coisa assim que me marcava muito, que como eu tinha muita dificuldade financeira, todos os meus recursos eram para o pagamento da faculdade. Então, todos os benefícios que eu recebia da empresa era revertido no valor para somar, para chegar à monta da mensalidade. Então, eu lembro que minha primeira refeição era 11 da noite e que eu ia trabalhar a pé, para que eu pudesse juntar esse valor e conseguir cumprir a mensalidade diária. Então, acho que a resiliência que eu tive que desenvolver foi um aspecto interessante e marcante, que ainda se sobrepondo a todas as dificuldades financeiras, pessoais, eu dizer, não, é esse o meu sonho, não importa, posso... E não dormia, né? Porque, na verdade, não tinha assim, eu tinha que chegar em casa e estudar, né? Dar conta, porque durante o dia eu tinha que trabalhar no escritório, eu trabalhava em escritório de advocacia, trabalhava no escritório, que sou sócia, Cardoso de Melo Advocacia, então... Lá, ainda, quando eu chegava da faculdade, ainda tinha que estudar. Mas isso, para mim, foi... Quando você sonha, quando você acredita que é capaz, não existe empecilhos, tudo é um impulso. E você pegou um ramo da advocacia complicado, que é o direito tributário, né?
E teve um sucesso danado. Como profissional, você desenvolveu bastante, se desenvolveu bastante nessa área, né? Como é que saiu hoje a Janaína, advogada, tributarista, né? E a Janaína, líder político-partidária? Porque uma coisa eram os movimentos sociais, né, que você desenvolveu comunitariamente, né? A outra é você se filiar a um partido, né? Como é que isso veio até você? Ou você foi até esse sistema? A política e os movimentos sociais sempre convergiram numa mão única dentro da minha vida. Então, sempre fui uma liderança. Lembro que sempre quando chegava as eleições, as pessoas vinham perguntar: você acha que eu devo votar nesse? Você acha que eu devo votar? Você acha que é um bom candidato? Qual é a sua opinião, Janaína? Então, eu senti essa necessidade de estar entendendo o sistema político, até mesmo para poder estar informando e alavancando as pessoas, inserindo ela como cidadãos dentro do que eu poderia estar desenvolvendo dentro dos meus projetos sociais. E nisso, buscando um partido, eu escolhi o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e que me acolheu muito bem e que me deu todo o espaço para desenvolver, apoiando todos os projetos sociais que eu desenvolvia. E dentro disso foi desenvolvendo essa militância e dentro da minha militância levando esse olhar social para a política, mostrando que não tem como você não falar de política sem você ter o olhar social para o povo. Agora, você escolheu um partido que tem um perfil, digamos assim, mais conservador, né? Até em relação a essas áreas. Tem um passado social importante e tal, mas hoje, no espectro político brasileiro, é considerado um partido, digamos, numa linha um pouco mais central do que outros, como o Partido dos Trabalhadores, enfim, né? Como é que foi transmitir um trabalho de militância num partido um pouco mais conservador, né? Em relação a essas camadas mais populares com as quais você trabalhava? Você encontrou muito preconceito ideológico pela sua militância partidária? Não posso dizer que encontrei preconceito, muito pelo contrário. Tive muito apoio, né, da executiva estadual do partido. Com certeza. Eu estou dizendo assim em relação à sociedade. Ah, sim. Não, isso sim. As pessoas têm uma certa resistência, acham que o social com a política não se misturam, não se conversam. Mas não tem como nossa vida é toda vinculada à política. Por mais quando a pessoa fala: não, eu não quero saber da política. Ela mal sabe que ela está se permitindo ser manipulada ao invés de dizer o rumo que ela entende como correto para o meio social que ela está inserida. Na verdade, seria bom se todos se decidissem pela política, né? Todos. Com certeza. Né? Sem exceção, né? E seja por qual partido for, né? Seja por qual partido for. E dentro do PTB eu encontrei esse espaço, consegui desenvolver esse trabalho e que dentro desse trabalho acabou me levando hoje para o poder público. Exatamente, e sempre as atividades que eu desenvolvo, seja como gestora, como executiva, eu tento agregar esse olhar social. Agora, isso me dá uma outra questão importante para você. Você tem um trabalho de militância social, de militância política, né, e uma atividade privada. Como é que foi assumir uma atividade pública? Que você já tem tido cargos públicos ao longo da sua carreira já. Você está hoje como executiva pública na Secretaria de Planejamento, mas você também já trabalhou na área de mobilização de juventude da Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo, né? Enfim, você já passou por vários órgãos públicos, né? Como é que é o olhar seu, né? Que tem uma atividade privada fixa, né? Mas o olhar seu hoje por estar numa atividade pública? Olha, a atividade pública foi um grande desafio, né? Exatamente por entender a máquina pública, entender como a administração das atividades pudesse reverter em transformação na vida das pessoas, dos 43 milhões de paulistas dentro do nosso estado.
Como coordenadora de juventude, quando tive o privilégio, os programas de 1 ano e meio que desenvolvi impactou 1 milhão de jovens diretamente e 11 milhões indiretamente, o que me deixou muito feliz, trazendo o olhar técnico, né, não esquecendo do olhar técnico, agregando ao político e valorizando o social, em que você começa a criar programas que gerem não somente um mero assistencialismo, mas que gerem uma sustentabilidade para que as pessoas, a partir da oportunidade dada pelo Estado, possam seguir seu caminho. E a escala também é outra, né, Janaína? A escala é muito grande, né? A escala é o que encanta no Estado, né? A possibilidade de você fazer com que um programa atenda milhões e milhões de pessoas e você vê uma transformação comunitária, de um meio social, de um segmento. Agora eu estou na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, estou na parte de desenvolvimento regional. E você chega numa região e você começa a identificar todos os pontos fracos, os pontos fortes, as ameaças, tudo que você pode, e dentro dali você tira um plano de ação para que aquela região consiga se desenvolver e se protagonizar dentro dali das ameaças e das oportunidades que estão acessíveis a eles. Agora, o planejamento é complicado, né? Porque o planejamento esbarra na burocracia, né? A burocracia do Estado não é fácil, né, Janaína? Não é fácil. Como é que você tem lidado com isso? Porque o burocrata tem duas certezas na vida. Uma é de que você vai embora, a outra é que ele fica. Né? E as ideias no Estado são sempre problemáticas em função justamente dessas duas certezas. Né? Como é que é enfrentar o acho que não vai dar certo, isso não pode, isso, como é que é? Você tem que fazer com que a pessoa abrace o projeto, né? Você tem que criar um envolvimento com as pessoas. E quando as pessoas começam a entender o que é ser servidor público, que nada mais é do que servir, né? Nada mais do que servir, ela começa a entender que apoiar aquele projeto também vai não só beneficiar aquelas pessoas, mas ela também é o próprio beneficiado. E aí você começa a criar uma onda favorável, uma onda positiva em que as pessoas começam a se envolver e agregar dentro do programa sendo desenvolvido. É uma experiência muito encantadora. E a essa altura do campeonato, como é que você se vê hoje com esse tipo de liderança? E qual é o olhar crítico que você tem em relação a como você estava antes de entrar na faculdade? Como é que você se enxerga hoje? Valeu a pena? Valeu muito a pena. O que eu vejo hoje é que qualquer pessoa pode alcançar seus sonhos. Qualquer um pode dizer aonde eu posso chegar, aonde eu quero chegar. Independentemente das dificuldades. Independentemente das dificuldades. Ela pode... Tem uma coisa interessante que o poeta diz, né? Que você não é dono da sua história. A sua história é de quem precisa ouvi-la. E por isso sempre eu conto a minha história para que outras pessoas entendam que eu só simplesmente posso ser mais uma. E esse é o objetivo, em que qualquer pessoa que esteja assistindo e de repente esteja passando por qualquer dificuldade parecida, ele possa ver que ele também pode, talvez não ser um advogado, mas pode ser um engenheiro, pode ser um músico, um ambientalista. E é importante a gente ver que isso independe, e aí vem a conclusão desse programa que eu acho importante, depende da idade. Nós estamos diante de uma moça jovem, né, que tem toda essa história de vida. Vamos pegar o monumento recentemente morto, o Madiba, né? O Nelson Mandela, também advogado. Né? Mandela, depois de uma militância política importante e tal, mas era um dos vários líderes, né? Foi preso com 47 anos, sofreu o processo, e com 47 anos ele foi preso. Ficou 27 anos na cadeia. Né? Saiu com mais de 70,
e com 75 anos tornou-se presidente da República da África do Sul. E essa transformação dele, a partir dos 75 anos, mostra que não tem idade para esse tipo de determinação, né? E que às vezes o sonho pode demorar bastante para chegar. No caso dele, preso 27 anos, mas veio. O importante é a manutenção da chama interior, né? Eu acho que é isso que você demonstra mais do que nunca, né? Por si próprio aqui, essa chama que existe e que independe de idade, né, Janaína? Né? Eu costumo dizer que o sucesso não é medido pela conta bancária, e sim de quantas pessoas com o que você desenvolve você é capaz de transformar e interagir. Então, essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem. Com essa mensagem, nós terminamos esse programa e agradeço não só, obviamente, a Janaína aqui, mas a você, né? E espero que ela, assim como impactou muita gente, também tenha impactado você que nos assistiu hoje, né? Com esse exemplo e com essa capacidade de entendimento objetivo que ela consegue ter, em que pese todas as subjetividades da vida. Obrigado a você e até o próximo Ambiente Legal.